Galo exatamente isso, né? Com a aposentadoria do zagueiro eterno capitão Hever, que agora vai participar lá da coordenação de transição do elenco da base para o profissional, está com a licença A da CBF Academy, e então já pode ser treinador de times profissionais. Com a saída do Hever, abriu-se uma vaga no elenco atleticano para o setor defensivo. E não é segredo para ninguém, o Caetano já disse de viva voz, Rodrigo Caetano, diretor de futebol, que o Atlético busca no máximo 3 contratações aí para a temporada de 2024. O meia e 2 atacantes. Então, a ideia do Atlético inicial não é contratar um novo zagueiro. No elenco, para o setor defensivo, Bruno Fux, Igor Rabelo, o Lemos e o Gemerson. E aí, o que a Itatiaia apurou? Está lá no itatiaesporte.com.br, uma matéria do Túlio Kaiser, e a gente aprofundou nessa informação. O Atlético está preparando o Rômulo, jovem zagueiro, 19 anos, várias convocações para a seleção de base. Esse garoto, lá em outubro de 2021, o Atlético renovou o seu contrato, tem vínculo até o final da próxima temporada, uma multa aí altíssima para tirar o Rômulo do Atlético. O contrato dele foi renovado em 2021, ele tinha apenas 17 anos. Nesta temporada, ele fez 9 jogos pelo Brasileiro Sub-20, 4 pela Copinha, 15 pelo Mineiro Júnior. Foram 28 jogos no total. E aí ele ficou naquela base, treinando com os profissionais. A gente apurou que o técnico Filipão conversou muito com o Rômulo nos meses em que o Filipão esteve à frente aí do comando do Atlético nessa temporada 23, passando para ele muita tranquilidade. O Filipão foi zagueiro, né? E conhece como poucos e arma muito bem o setor defensivo das suas equipes. Não à toa o Atlético teve aí a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, falando que a hora vai chegar para ele ficar bem tranquilo. E aí, ele foi migrando para o profissional. Foram 6 jogos em que ele esteve relacionado, o zagueiro Rômulo. O Atlético contra o Grêmio, vitória 1-0 lá em julho, vitória do Atlético. Aquele empate 1-1 contra o Furacão lá na Arena da Baixada. A vitória para cima do Botafogo em setembro. Vitória para cima do Grêmio, 3-0 em novembro. E aí, vitória do Galo, 2-1 para cima do São Paulo e a derrota para o Bahia em Salvador. O que chamou a atenção foi a vitória do Atlético 2-1 para cima do São Paulo no Mineirão, um jogo muito difícil, em que o Rômulo, nessa ocasião, ele foi o único reserva no banco. A zaga teve Rabelo e Hever. Então, ele quase ali teve a sua primeira oportunidade. Então, a gente apurou, junto à turma da direção do Atlético, e sim, o Rômulo, a partir de 2024, é efetivo no elenco profissional. Estará na apresentação no dia 8 de janeiro. Não à toa, o Rômulo não foi inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tendo 19 anos, poderia jogar a Copinha. Edu Panzi, comentarista Itatiaia. Tudo bem, Edu? Beleza, Léo. Me parece inteligente por parte do Atlético, Edu. Os Hever se aposentando, o Galo já tem 4 zagueiros, que o quinto seja da base. Porque se um garoto da base não tem chance quando tem uma rotatividade como essa, você não dá espaço nunca pra rapaziada. O Rômulo, sendo o 5º zagueiro do Atlético, pode ser que pinte alguma oportunidade pra ele, né? Como pintou pro Hever nesse último jogo contra o São Paulo, né? Caiu no colo do Hever uma despedida daquelas, valendo 3 pontos, Mineirão lotado, enfim. Mas falando do Rômulo, eu acho que é o ideal, né, Léo? Você ter pelo menos um jogador da base para cada setor do seu time profissional, em determinado momento utilizar. O campeonato estadual, eu acho que o Filipão não precisaria nem esperar o momento para utilizar. Jogar mais com o Rômulo, mais com o Vitinho, com outros atletas, o próprio Cadu lá na frente, Alisson, dar um pouco mais de oportunidade para esses atletas durante o campeonato estadual. Não estou dizendo colocar como titular, não. É colocar durante os jogos, segundo tempo, ao invés de colocar um experiente, coloca um garoto da base para jogar, dar um descanso para o experiente no campeonato estadual. Acho que seria o mundo ideal. Mas cada um tem sua cabeça. Acho que o Filipão preparar o zagueiro, o Rômulo, para a próxima temporada é o correto e sem passar o carro na frente dos bois, né? Ir com calma, não queimar o garoto, mas o ideal é isso. É um jogador da base para cada posição. Um jogador ali na lateral, já tem o Vitinho, o Rômulo na zaga, um jogador para o meio de campo, jogadores ali para o setor ofensivo e utilizar a base. Porque se continuar só utilizando jogadores que chegam, contratações e dar de ombro para a categoria de base, aí fica complicado. Fica porque você não vai ter nenhum retorno técnico daquele investimento que você teve, cuidando desde garotos, né?
e outro o retorno financeiro, porque a turma tem que ver o rapaz jogar. E o Campeonato Mineiro é uma ótima oportunidade para isso. Para dar oportunidade para o Rômulo, para dar oportunidade para o Vitinho. Se tiver mais algum jogador que o Filipão esteja acompanhando, é a hora de colocar a rapaziada da base para poder aparecer. Porque depois os campeonatos vão ficando mais sérios, aí vem Libertadores, vem mata-mata de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e aí ficam realmente mais difíceis as oportunidades. Olha só, turma, a tradicional parada da BR-040, Roselanche, conta agora com 2 lojas em BH no estilo Empório, é isso mesmo. Os melhores produtos e, claro, o tradicional pão de queijo feito com queijo canastra. Você só encontra no Roselanche. E a novidade que veio para explodir no mercado é o pão de queijo pipoca. É um espetáculo, é uma delícia. As lojas ficam na Savassi, no Shopping Quinta Avenida, e no Belvedere, na Avenida Luiz Paulo Franco, 466. Se você quiser pedir o delivery, pode pedir no 31 98 328 2938. Eu falei do pão de queijo Roselanche. Fabrício Calazans com mais do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Pois então, e o Edu até brincou aí, né? Brincou não, falou sério de que o interessante é ter pelo menos um jogador aí da base por setor, e é o que acontece no Atlético. Se a gente pegar o elenco, o que está lá no site oficial são 27 jogadores. Com a entrada agora do Rômulo, serão 28. Tem o Matheus Mendes e o Gabriel Delfim, goleiros, formados em casa. Para a zaga, agora entra o Rômulo e tem o Gemerson, foi feito em casa também. Para a lateral, não consta o Vitinho, né? Mas tem o Rubens, no site do Atlético, como lateral, mas a gente sabe que joga ali do meio para frente também. Meio-campistas tem ali o Paulo Vitor, tem também o Alisson e o atacante, o Cadu. Então, bem interessante, vai ser oficialmente no site, neste momento, o 8º jogador. Lembrando que nessa temporada de 2023, Léo, Paulo Vitor, Alisson e Cadu subiram, né? Migraram ali da base para o profissional. Agora, Léo, o que chama atenção, a gente até vinha noticiando já na Itatiaia, é uma reunião importante amanhã. A gente não conseguiu apurar o que será discutido nessa reunião, até porque devem ser inúmeros assuntos do Conselho de Administração do Atlético, que conta lá com o Sérgio Coelho, também com o José Murilo Procópio, que ainda é o vice do Sérgio Coelho, o mandato segue até o dia 31 deste mês, e conta com os R's todos. Amanhã, às 5 horas da tarde. E aí a gente tem uma certa expectativa no que se respeita a planejamento da temporada, né, a questão da parte financeira, até porque a gente já trouxe na Itatiaia inúmeras vezes que a negociação que está em andamento, não tem nada fechado, é a do Scarpa, pelo menos oficialmente não, e toda hora surge uma informação. Hoje mesmo vem informação do Rio de Janeiro de que o Flamengo pagaria mais do que 4,5 milhões de euros pelo Scarpinha aí, iria a quase 6,5 milhões de reais, e o Atlético a gente sabe que está naquela casa ali de 4,5 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. Então, não sei se será um assunto na pauta de amanhã, mas acredito que quase com certeza Gustavo Scarpa será citado nessa reunião e pode sair daí alguma definição importante para o futuro do Atlético quanto à contratação do Scarpa. Eu imagino que amanhã nessa reunião, possa rolar uma assim, e aí, tá tudo certo com o rapaz? Tá faltando alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? Porque é normal o Flamengo tentar a contratação e o Scarpa é um jogador desse calibre, só que é opinião aqui, não é uma informação. O Atlético chegou bem antes, então eu imagino que a proposta com o Nottingham Forest, esses 4,5 milhões de euros, eles já devem ter sido acordados com o Nottingham. Então, o Flamengo oferece mais, mas o Nottingham não está colocando o Scarpa no mercado. O Atlético foi lá, fez uma proposta e imagino, né, no trâmite normal, o próprio clube inglês só permitiria, né, o Atlético conversar assim com o jogador depois de uma conversa com o clube inglês. Léo, assim, é difícil a gente supor, né, sendo que a gente não conhece o que está acontecendo. Essa reunião de amanhã, por exemplo, eu acredito que seja para tomar uma decisão, sim, a respeito dessa contratação. O Atlético tem falado de nomes grandes, né? Quando a gente fala de nomes grandes, são poucas as contratações, o Atlético não precisa inchar elenco, trazer jogador para compor tanto elenco. Quando você fala de jogadores grandes, são decisões importantes a serem tomadas. E não são baratas, né? Exatamente, são montantes elevados de dinheiro. E essa situação, o Atlético, uma coisa é fato, o Atlético chegou primeiro. O Atlético bebeu água limpa. Só que a gente conhece o futebol. O fato do Nottingham não ter colocado o Scarpa no mercado pode fazer com que o Nottingham fale, não, ele não está à venda, mas quem pagar mais leva.